Olá pessoal, esse é o nosso curso de piano clássico. Eu sou o professor Marcel Garrido e estamos na nossa nona aula e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que são conselhos realmente para o aluno, né, que está aí buscando aprender a tocar o piano, que são os desafios do estudante, né? Então, tipo, você que está aí, né, se esforçando para aprender o piano, você vai passar por alguns desafios, desafios esses que a gente vai discutir aqui e que eu espero que através desse vídeo você possa entender melhor como superar, né, essas dificuldades para que você possa alcançar o seu resultado desejado, que é tocar o instrumento. Bom, pessoal, entre os principais problemas que levam aí ao baixo desempenho e à desistência mesmo nos estudos do piano, nós temos a seguinte situação. A gente sabe que estudar o piano é realmente uma jornada maravilhosa, mas tem exigências de dedicação, certo? Paciência, constância, certo? Essa disciplina de estar ali fazendo a prática de exercícios. E o que a gente percebe, no entanto, é que muitos alunos enfrentam dificuldades ao longo do caminho durante a jornada do curso. E essas dificuldades podem levar justamente a um baixo desempenho e, em alguns casos, até mesmo a desistência do curso. Olha, não quero mais, eu não consigo, não tenho tempo para estudar, eu não tenho alcançado resultados, estou vendo o pessoal da turma indo para frente, eu estou ficando para trás, então vou desistir. Tem muita gente que faz isso e acaba desistindo muito fácil. Então, hoje, nós vamos conhecer os principais problemas que podem atrapalhar aí o seu progresso, certo? E como evitá-los, tá? Então vamos discutir aí o primeiro problema, que é a falta de regularidade nos estudos. Gente, olha, estudar o piano de forma esporádica prejudica muito a evolução. Uma das coisas que eu reclamo muito com os meus alunos, principalmente os alunos particulares, é a questão das faltas. Às vezes o aluno falta na aula. Ah, eu não quero ir na aula hoje porque eu não tive tempo de estudar. Cara, você vai se prejudicar ainda mais. Então, veja, o estudo do piano é feito a partir de uma prática diária. Então, mesmo que você fique por poucos minutos ali estudando piano, isso é essencial para você desenvolver a sua técnica, desenvolver a sua leitura musical e a sua interpretação. E aí, tipo, você resolve, por causa que você não teve tempo para estudar, né, em casa, resolve faltar na aula de piano, ou então porque você teve alguma outra atividade, não vai fazer seus 15 minutos ou a sua 1 hora de estudo de hoje, e aí, tipo, semana passou, não fiz nada, e como é que você vai obter resultado? Isso é muito ruim. Então, essa falta de regularidade dos estudos é uma das coisas que mais prejudica. Eu acho que entre todas as que foram elencadas aqui para essa aula, essa é aquela que mais acontece. O aluno não tem uma disciplina para estudar, ele não se organiza para estudar e, consequentemente, ele não consegue evoluir e ele acha que o piano é difícil por causa disso. Né? Que o piano é difícil porque é um instrumento muito complexo, muito complicado. Não, o piano é muito simples, muito fácil. E a disciplina é o que vai fazer o resultado. Então, veja, o segundo problema que a gente vai ter aí são os estudos sem planejamento. Por que que na aula passada a gente apresentou aí uma proposta de organização dos estudos? Porque muitas vezes tocar sem um objetivo definido para resultar tipo numa boa execução, numa boa prática eficaz, é o erro dos alunos. A pessoa não pensa assim, eu vou ter um recital, ou então vou tocar na igreja, vou fazer esse estudo para poder, né, me preparar para tocar bem. Então, tipo, a pessoa não planeja como é que vai ser isso. Vou estudar 1 hora por dia, vou estudar 15 minutos. Não faz um planejamento. E aí é importante você fazer um planejamento, você ter um cronograma de estudos, você dividir o seu tempo entre as partes que devem fazer parte do seu estudo, que é o aquecimento, a técnica, a leitura e o estudo do repertório, tá? E aí, tipo, ao fazer isso, você vai conseguir aí alcançar o seu resultado desejado. Bom, o outro aspecto é a questão da postura inadequada. Ou seja, alguns alunos, eles acabam desistindo de estudar o piano porque, em função de não sentar corretamente, de não se colocar, né, da maneira adequada, o aluno começa a sentir algumas dores físicas, cansaço, certo? E essas dores, esses cansaços vão prejudicar a concentração do aluno e, consequentemente, a qualidade do estudo. Estudar com dor ninguém merece. E aí, veja, sempre que você for sentar o piano, sempre que você for fazer o seu estudo, verifique a sua posição, né, tanto das mãos como dos braços, dos pés, a distância que você está mantendo entre você e o piano, a forma com que você está sentando no banco, tudo isso, né, tem relação com a forma com que a sua execução vai acontecer, tá? E é importante para que você tenha um bom desempenho. Eu tenho casos de alunos mesmo que chegam aqui para a gente ter aula
E o que que acontece? Senta de qualquer jeito, e aí eu tenho que estar falando, olha a postura, arruma a postura. E aí o que acontece? Tá lá mal posturado, não consegue tocar, mas quando arruma a postura parece que acontece um milagre, né? E aí consegue acertar. Ah, eu consegui acertar agora. Lógico, você se colocou de maneira técnica, você obedeceu o resultado dos estudos de outras pessoas que já falaram que isso funciona. Então, isso é importante. E aí a postura inadequada realmente dificulta bastante para o aluno. Bom, ainda falando desses problemas, tem um que é pesado. Eu diria que esse aí é o segundo maior problema do curso de piano, né? Que é a falta de paciência e a ansiedade por resultados rápidos. Gente, olha, estou acostumadíssimo a ver pianista chegando aqui para estudar, né? Sendo ele o professor e eu o aluno. Então, o que acontece? A pessoa chega querendo dizer para mim assim, eu quero tocar isso, isso aqui não é a melhor forma de estudar, tal, e eu fico olhando e pensando assim, eu não sei se eu... Enfim, né? O que é que eu falo? Mas a gente tenta ter paciência com uma coisa dessa. E aí, o que que acontece? O aluno, né, impaciente, ele quer aprender o que ele vê tocar. Então, ele assiste um vídeo no YouTube, ele chega, estende na cara do professor o celular com a tela do vídeo que o produtor lá está usando o piano tiles para poder mostrar, né, a música que ele quer aprender, mas sequer essa pessoa muitas vezes estudou o básico, preparou algum conteúdo ali, né, de estudo, né, baseado num método, numa forma que tenha uma organização técnica. E aí, veja, essa ansiedade por tocar músicas complexas, sem dominar a base técnica, leva justamente à frustração, porque a pessoa fica batendo cabeça, não se organiza, é indisciplinado, quer tocar o que não sabe, né? Quer que o professor comece pelo fim e aí não consegue aprender, certo? Então você que está aqui fazendo esse curso, aproveite cada etapa do aprendizado e celebre as pequenas conquistas. Cara, eu comecei a tocar, tirei o pau no gato, consegui fazer, mas eu queria tocar Sonata ao Luar de Beethoven. Cara, vai com calma, atira o pau no gato primeiro, pelo amor de Deus, não faz isso não, tá? Tô citando só por causa do título da música. Mas não atira lá o pau no gato, acerta a música e aí você vem, certo? Para poder começar a tocar coisas mais complexas até chegar lá na sua música preferida, tipo a Sonata ao Luar que eu citei aqui agora. Então, são condições que muitas vezes atrapalham, porque o aluno fica insatisfeito com o professor. Você precisa fazer escalas. Ai, que negócio chato. Eu já escutei muito isso. Que negócio chato, fazer escala. Beleza, só que aí você pega uma música que tem escalas, certo? Sendo digitadas, a grande maioria das músicas em piano tem muitos trechos que são trechos de digitação de escala, e a pessoa acaba não conseguindo executar um dedilhado simples de passagem de dedo. Então, por que isso? Porque não fez o estudo da maneira correta. Aí se frustra e a culpa é do professor, né? Porque o professor que não é bom o suficiente para ensinar. Infelizmente, é isso que acontece. E esse, na minha opinião, é o segundo maior item, certo? O maior problema aí, o desafio que o aluno precisa superar. Ter paciência para aprender o que o professor está ensinando, certo? E aí, gente, junto com todos esses problemas, vem o nosso quinto problema, que é a negligência na técnica. Como o aluno quer aprender de qualquer jeito, certo? Quer passar por cima da organização que o professor propõe e, consequentemente, não segue o caminho didático que o professor está propondo, nem que o método às vezes propõe, porque já quer ir logo para as músicas sem passar pela fase de exercícios. E aí o que acontece? Muitos alunos querem apenas tocar músicas sem se dedicar a tempo ou a exercícios técnicos. Não quero fazer escala, não quero fazer dedilhado de acorde, não quero entender a passagem das mãos, não quero fazer nada disso. Eu quero tocar a música que eu quero aprender. E aí o que acontece? As escalas, os arpejos, os estudos fundamentais para desenvolver agilidade são desprezados e os dedos acabam não tendo precisão e força para poder executar as músicas. E aí o que acontece? O aluno não teve treinamento, certo? Ele não ensaiou esses exercícios, quando chega na música ele não consegue executar. E ele vai ter dificuldades por causa dessa negligência técnica. Ele despreza a técnica, o estudo da técnica, em prol do interesse pelo entretenimento, pela diversão, né? Sem esquecer que é possível associar as duas coisas. Então, é possível você estudar a técnica e se divertir enquanto você estuda a sua técnica. Então, isso é um dos problemas também que acaba prejudicando o aluno. Bom, o sexto problema que a gente vai ter aqui, o sexto desafio, né? É a questão da desatenção à leitura da partitura. Gente, isso é muito chato. Porque o que acontece? Eu vou só dizer da seguinte forma, como é que eu compreendo isso? Eu compreendo que quando o aluno não sabe ler a partitura, é como você tentar ensinar
para uma pessoa a ler, sei lá, Constituição sem ela saber o alfabeto. Então, tipo, a pessoa vai tentar, vai tentar, vai tentar e vai ter dificuldades e muitas vezes a coisa está na cara, mas ela não vai entender porque ela não sabe ler, certo? Ela não conhece a leitura da partitura. Agora, isso não impede da pessoa estudar, certo? Ah, eu comprei o piano, entrei no curso de piano, quero estudar o piano. Só que eu não sei ler partitura. Cara, associa, organiza o seu tempo, associa o estudo da leitura da partitura ao estudo do piano, certo? E eu tenho certeza que seu professor vai te ajudar, você vai conseguir estudar e você não vai perder seu tempo brigando com o instrumento para aprender, porque você não tem o conhecimento básico da música para poder estudar qualquer instrumento e não só o piano. Então veja, essa desatenção à leitura da partitura faz com que a leitura musical, certo, precisa para poder fazer uma boa execução, fique totalmente fora da prática. Então, seja, você precisa fazer uma prática de leitura musical em qualquer estudo que você faça do piano, certo? Então, vai ler um trecho de uma música, veja lá se você consegue ler aquele trecho antes de tocar, se você entendeu o que está sendo proposto e se você consegue, né, na sua percepção, entender como você vai fazer as movimentações e articulação dos dedos para tocar. Em aulas anteriores aqui, eu falei que nós tínhamos nas partituras a indicação dos dedos, mas acontece que algumas partituras não trazem essa indicação. Então, saber ler a partitura para poder saber colocar a mão no instrumento vai te ajudar bastante na execução. Por quê? Porque quando não tiver a indicação dos dedos, você vai ter que se virar. Você vai ter que entender qual é a melhor forma que fica para digitar. E se você tem prática de técnica, a depender de qual seja o trecho, de como o trecho esteja escrito, de repente você vai fazer as associações de digitações que você viu lá no estudo e vai aplicar agora. Então isso é super importante para você, certo? Então não ignora, tá? Essa coisa de ignorar as indicações de tempo, de dinâmica, de articulação, certo? De pedal, né? Porque não sabe ler a partitura, isso compromete a interpretação correta da peça. Ou seja, você acaba, de certa forma, tocando do seu jeito, de qualquer jeito, sem entender qual é a proposta realmente da música e sem procurar alcançar aquilo que está informado na partitura. Então, essa desatenção à leitura da partitura, esse desprezo que muitos músicos têm, a partitura é para quê? Velho, partitura, para quem toca piano, para quem toca qualquer instrumento musical, está para o músico da mesma forma que a chave de fenda tá para o mecânico. Tá entendendo? Que o forno, né, tá para o padeiro. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tem ferramenta que é essencial, tá? E para o trabalho do músico em geral, a partitura é fundamental. É por isso que eu estou dando essa ênfase aqui, para você entender, certo? Você que está participando dessa aula, você está participando desse curso, você entender que você precisa de fato realmente aprender a partitura para você ter um aprofundamento maior do piano, certo? Ainda temos mais algumas questões aqui que são bastante importantes. Gente, olha, essa questão número 7, que fala sobre o medo de errar, é um dos desafios muito grandes que a gente tem com os alunos, tá? Alguns alunos são super dedicados, fazem todo o processo que a gente falou até aqui agora, né, superando todos os desafios mostrados até aqui, mas tem casos em que a gente precisa colocar o aluno para tocar. Tanto que na proposta desse curso, nós temos uma atividade de culminância, um evento que vai acontecer com os alunos que estão participando de forma presencial, que vão tocar para público. E aí, muitas vezes, o aluno com medo de errar, com esse receio, ele pega e ele se retrai. Ele não quer estudar, não quer mostrar para o público o resultado que ele está tendo, porque ele tem medo de errar. Então, esse receio de cometer erros muitas vezes impede o aluno de se arriscar e explorar novas músicas, certo? Erros fazem parte do processo de aprendizagem, a gente tem que entender isso. E a nossa função como estudante, como professor, é procurar corrigir esses erros. E para isso a gente precisa ter paciência, precisa pensar o caminho, para poder ver o resultado, ver a evolução chegar. Então, tipo, se seu professor está dando aula de piano e você está vendo aí que está começando a tocar uma música, que já começou a tocar certinho, e o professor falou assim, ó, vamos fazer uma apresentação pública, vamos tocar essa peça diante de uma plateia, cara, cai dentro. Cai dentro que você só vai ter coisas boas para aprender. Porque você vai aprender a controlar seu nervosismo, você vai aprender a fazer o uso do que você aprendeu para o público, disseminando ali a sua prática e os seus resultados, e você vai realmente começar a construir o seu perfil de artista, certo? Saindo
do papel de estudante, né? Não deixando esse papel, porque todo mundo é um eterno estudante em qualquer área da vida, mas você vai começar a mostrar ali o seu lado mais artístico, mais, vamos dizer assim, popular, né? Para um público que vai ser escolhido aí em função da organização do evento de culminância, do recital que você for participar, tá? Uma outra coisa que eu acho que é super importante é essa falta de concentração durante o estudo. Minha gente, é um desafio grande para o aluno. Estudar piano exige foco total. Você tem que estar concentrado no que você está fazendo. Então, distrações como celular, televisão ou pensamentos dispersos, certo? Aqueles pensamentos intrusivos que às vezes acontecem na vida das pessoas, certo? Isso reduz totalmente a qualidade da prática, certo? Então, quando você for estudar, procure criar um ambiente tranquilo, certo? Reserve esse momento para se dedicar inteiramente ao instrumento e se concentrar no que você está fazendo, para que você entenda melhor a sua prática musical e obtenha os resultados que você precisa, tá? Bom, a gente tem aqui ainda a questão da escolha do repertório inadequado. Gente, é muito comum, né? Lembrando lá daquele item que eu falei que é quando o aluno chega querendo falar para o professor o que ele quer aprender, determinar como a aula vai ser. E aí o que acontece? Até tomando, né, o papel do professor. E aí o que acontece? O aluno, quando chega na hora de tocar num recital, ele quer tocar aquela música que ele acha bonita. Ai, o recital vai ser bonito, maravilhoso, eu quero tocar a música tal. E aí, tipo, você às vezes nem tá nesse nível ainda para tocar essa música. E isso é chato porque você vai acabar se frustrando com isso. Então, tentar tocar músicas muito difíceis antes mesmo de você estar preparado para elas, ou insistir numa peça que você escolheu, que parecia ser fácil, tal, mas que de repente você descobriu que seus conhecimentos ainda estão limitados para dominar ela, isso tudo pode levar a um desequilíbrio, tá? Vai levar a um desequilíbrio técnico, vai fazer você se sentir improdutivo e, consequentemente, vai fazer você desistir de estudar o piano. Então, é importantíssimo você fazer o equilíbrio do desafio técnico e das músicas que você vai tocar, procurando proporcionar o prazer da aprendizagem e não só o prazer, né, satisfatório da sonoridade. Então, tipo, eu diria até que quando você consegue tocar uma música que você não sabia, mesmo que você não fosse aquela música, né, tipo, eu não queria tocar essa música, mas estou tocando essa música aqui porque é o que o professor passou agora. Quando você consegue, a tendência de você ter uma satisfação de perceber que você conseguiu tocar é muito grande, porque você vai percebendo que se você conseguiu tocar aquilo que o professor passou, imagine se você for se aprofundando com as técnicas que você adquiriu nas músicas que você deseja tocar. Então o resultado disso vai ser muito maior e muito melhor, né, para você quanto aluno. Bom, por fim, nós temos aqui, né, o 10º problema, o 10º desafio do aluno, tá? Que é a desmotivação e a falta de objetivos claros. Gente, olha, para quem vai estudar qualquer instrumento musical, você tem que ter objetivo. Então, por exemplo, eu vou aprender a tocar piano porque eu vou tocar na igreja. Eu vou aprender a tocar piano porque eu quero tocar numa banda. Eu vou aprender a tocar piano porque eu quero tocar para minha família no final de semana. Eu vou aprender a tocar piano porque eu quero usar isso como uma ação musicoterapeuta. Tá entendendo? Ou musicoterapêutica, perdão. E aí, o que a gente vai observar? Sempre que você for estudar, certo? Essa desmotivação e falta de objetivos claros fazem com que você venha a desistir do piano. Então, nos seus estudos, aplique motivação sim. Eu tenho um motivo, certo? Eu tenho um objetivo. Então, ter metas definidas, como aprender uma música específica, ou melhorar a leitura à primeira vista, certo? Ou, sei lá, se engajar para poder participar de uma atividade, de um grupo, de um evento, certo? Ajuda a aumentar a motivação. E aí, você compartilha com outras pessoas e com o seu professor o seu objetivo, certo? Para poder aí receber as orientações adequadas. Eu quero estudar porque eu quero tocar músicas para eu relaxar em casa. Simples, você está tocando pelo seu prazer pessoal. E aí o professor vai adequar as aulas, vai escolher os métodos, vai te ajudar a chegar nisso, certo? Nessa condição. Eu quero aprender porque eu tenho que tocar numa banda, enfim, eu trabalho com um grupo e eu queria melhorar minha performance, eu aprender a tocar o instrumento para poder, né, me apresentar. Também o professor vai fazer as adequações, mas o que importa é que em qualquer hipótese você tenha um objetivo de estudo. Então, pessoal, para a gente concluir o nosso estudo aqui, certo? Evitar esses problemas, esses 10 desafios, né, superar esses 10 desafios aí, vai ajudá-lo a ter um aprendizado mais eficiente, prazeroso, né, e produtivo.
Então lembre-se que cada desafio superado é um passo a mais rumo à conquista dos seus sonhos musicais, certo? Então, eu queria pedir para você, né, que ficou aqui até esse momento da aula, dá o seu like se você gostou do conteúdo, certo? Se inscreve no canal, vai lá, aperta o sininho para receber as notificações, porque com certeza você vai aprender bastante aqui com a gente e faça uma reflexão aí sobre os seus estudos, né? Como é que estão os seus estudos de piano? Você está se dedicando? Você já tem meta? Você está obedecendo ali a proposta do método que o professor indicou? Você está ouvindo as orientações do professor? Se você estiver fazendo isso, você vai estar no bom caminho, certo? Então, bons estudos e não desistam de estudar o piano. Valeu, pessoal. Até mais.